Olá, queridos alunos! Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a vegetação do Brasil, tá? A gente já viu, né, a questão do clima e outras questões, e agora a gente vai ver um pouco da vegetação. Então, devido ao Brasil ser extenso e das suas especificidades em termos de clima, a gente vai ter uma riqueza bastante interessante no território brasileiro no que se refere à vegetação. E então, a vegetação ela vai ter algumas classificações, diferenciações, tá certo? Que a gente chama de as formações, tá? E aí a gente tem as formações arbóreas, ok? Que são as árvores, né, mais elevadas. E no caso brasileiro a gente vai ter como exemplo a floresta amazônica, que é um exemplo de formação arbórea, né? A gente tem diversas árvores bastante altas, tá? A mata de cocais também, ela apresenta essa paisagem, tá? Arbórea. A mata tropical, a mata atlântica e a mata dos pinhais. Então, essas vegetações no território brasileiro são formadas por uma formação arbórea, ok? De árvores altas, bastante altas. Uma outra formação que a gente vai ter é a formação arbustivas e herbáceas, tá? Que já vai ser umas árvores, vamos dizer assim, uma plantação mais não tão alta, mais baixa, vamos falar dessa forma. E aí a gente vai ter o cerrado como exemplo, a caatinga e os campos, que são exemplos de formação arbustiva e herbáceas. Arbustivas, ela tem uma altura, vamos dizer, média a baixa, tá? Então, é a formação arbustiva e herbácea. Já as formações complexas e litorâneas, elas são uma vegetação mais, vamos dizer assim, rasteira, tá? E aí a gente vai ter como exemplo a vegetação do Pantanal e a vegetação litorânea, ok? Claro que em alguns locais a gente vai ter os três tipos de formação, mas aqui no caso a gente está falando da vegetação específica de cada tipo de vegetação, tá certo? No território brasileiro. Claro que no litoral a gente vai encontrar também árvores arbóreas, vegetação arbórea, arbustivas, porém não é o domínio, tá? A gente fala especificamente de cada vegetação partindo do seu domínio, ou seja, da maior quantidade de árvores de plantação que existe naquele lugar, tá, ok? Então, essa aqui são alguns exemplos, tá? Em termos de formação da plantação, da vegetação no território brasileiro. Então, e aí continuando falando sobre a questão da vegetação, a gente vai ter as diversidades, tá, do território brasileiro. A gente vai ver cada vegetação que se encontra no nosso território. Começando pela floresta equatorial, tá? E essa equivale a 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, ela está presente no território brasileiro e também em outros países. Sendo que no Brasil, ela está presente na Amazônia Legal, ok? Representando 60% desse tipo de vegetação, tá? Então, a vegetação que a gente encontra na nossa floresta amazônica. É lá que a gente vai ter, como a gente já viu nas aulas anteriores, tá? A questão do clima, né, equatorial úmido, as chuvas bem distribuídas, e é lá que a gente vai encontrar uma diversidade de vegetação, sendo essas latifoliada, heterogênea, perene, densa, ombrófila e dentre outras. Então, é um tipo de vegetação presente no nosso território, que é muito importante, tá? Ela se encontra na Amazônia e ela representa 3 grupos vegetacionais, que a gente já citou aqui
nas nossas aulas anteriores, tá? A gente estava falando de outros temas, que são a mata de igapó, que a gente já falou aqui, né? Que se encontra em terrenos que vivem permanentemente alagados, tá? Praticamente em toda a época do ano a gente vai estar com essas áreas cobertas de água, elas ficam próximas aos rios, ok? E devido, né, à sua questão do relevo, a gente vai ter essas áreas alagadas, ok? Nessa parte a gente vai ter a mata de igapós. Já na mata de várzea, a gente tem inundações periódicas, tá? Não é igual a outra é permanente. A gente vai ter sempre alagações, águas presentes naquela vegetação, naquele território, naquele solo. A de várzea, a gente vai ter de forma periódica, alguns períodos do ano, tá? A gente vai ter inundações, mas não todo o ano, só em alguns períodos, nos períodos que chove mais, ok? E vamos ter a mata de terra firme, que é justamente os locais que a gente não vai ter inundação, tá? E também ela é muito representativa em termos de vegetação. A gente vai ter uma vegetação mais elevada, tá? Arbustiva. Vamos ter árvores altas aí nessas localizações onde a gente encontra a mata de terra firme. Então essa aqui é um pouco da característica da floresta equatorial, que está presente em outros países também vizinhos ali que fazem fronteira com o norte, mas especificamente ali no estado do Amazonas, tá? Que vai ter também esse tipo de vegetação, sendo que no Brasil a gente encontra ela na floresta amazônica, tá? E vai ter essas características aí. A gente vai ter essa diversidade de vegetação nesse estado, tá? Desde áreas alagadas a áreas que não são alagadas, que são justamente as terras firmes, que a gente chama, que são as áreas que não são alagadas nos períodos muito chuvosos, e que vai ter uma vegetação específica no sentido da paisagem. Não deixa de ser uma floresta, a mesma floresta, porém com essa diversidade aí de vegetação, tá certo? Uma outra floresta que a gente vai ter no nosso território brasileiro é a floresta tropical úmida ou Mata Atlântica. Ela representa uma porção oriental no território brasileiro. A Mata Atlântica ela compreende no território brasileiro desde o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, ou seja, ela vai estar aí representando todo o litoral brasileiro, tá? Faz de conta que aqui é mais ou menos nosso mar, nosso país, né, o Brasil, tá? E aqui o oceano, então essa área aqui, litorânea, tá? Do território brasileiro, é nela que a gente vai ter a floresta tropical úmida, ou popularmente mais conhecida como Mata Atlântica. A gente já viu em outras aulas também, que a gente já comentou, é uma área do país bastante densa, tá? Tem muita população, as capitais, as principais capitais do Nordeste se encontram lá, tá? Nessa parte do território. A gente vai ter também as capitais, e a gente vai ter uma intensa urbanização nesses locais, o que faz com que também a gente tenha uma grande devastação, ou seja, uma grande retirada de vegetação, tá? Então, assim, a vegetação Mata Atlântica, ela sofre, tá? Isso vem sofrendo todo um processo aí de devastação, tá? De perda de mata, para dar vez a construções, okay? O que é algo muito preocupante em termos de diversidade vegetal, vamos dizer assim, de florestas. Então, assim, ela tem desaparecido ao longo do tempo devido a essa questão de crescimento aí das cidades.
E essa mata, ela está dividida em 2 subgrupos, sendo a floresta tropical do interior e o 2, floresta úmida de encostas, tá? As encostas, o que? São áreas de elevação e fica na encosta dessas áreas de elevação. Então a gente vai ter aí 2 características de floresta do que se refere à Mata Atlântica. Então vai depender muito. A gente sabe que essa área, tá, essa região do território brasileiro é uma região que tem uma elevação, não tem muitas grandes elevações pela proximidade do oceano, mas a gente vai ter essas 2 classificações aí, porque a Mata Atlântica ela vai desde da parte ali, vamos dizer, da praia até um certo ponto do território aí do brasileiro. Então a gente vai ter uma variação também aí, dependendo da localização, uma variação de relevo, que vai fazer com que essa mata tenha essas 2 características, tá? Tropical do interior e úmida de encostas. Então, outro tipo de vegetação que a gente encontra no território brasileiro são as matas dos cocais, tá? Ela está presente numa zona de transição entre a floresta amazônica, a caatinga e o cerrado, sendo mais especificamente localizada no Maranhão, na parte do Maranhão, Piauí, Ceará e norte do Tocantins, ok? Então, ela está nessa faixa aí, tá, de transição entre mais 3 biomas, tá, mais 3 tipos de vegetação, e tem como clima predominante o clima tropical, ok? Em termos de vegetação mais específica, a gente vai ter as palmáceas, sendo dois tipos aí de vegetação de referência dessas regiões, desses locais, são o babaçu e a carnaúba, tá? São dois tipos de árvores, tá, de vegetação que a gente vai encontrar na Mata dos Cocais. Então, elas são referências aí quando a gente fala de Mata de Cocais, né? O babaçu e a carnaúba, ok? É uma mata bastante interessante, por ser resultado aí dessa zona de transição, aí, entre essas outras vegetações, e que é uma das nossas riquezas aí no nosso território brasileiro. Uma outra vegetação bastante representativa que só existe no Brasil é a caatinga, tá? Essa que está presente numa área de semiárido, né, tropical semiárida, que a gente já falou aqui também, a gente já citou um pouco sobre isso, está presente no Nordeste brasileiro e tem como vegetação arbórea e arbustivo, tá? A gente vai ter aí umas árvores altas e outras mais baixas, a rasteira, tá? Em termos de altitude, vamos dizer assim, de vegetação. Nela a gente vai ter um domínio aí da caducifolia, xerófilas, caules grossos e raízes profundas. Essas são as características dessa vegetação. Como uma vegetação que está presente em locais semiáridos, né, em lugares que chove pouco durante o ano, a gente vai ter essa vegetação específica, uma vegetação que ela é resistente a longos períodos de seca, tá? A gente aí tem como, por exemplo, bastante conhecido, que provavelmente você já deve ter ouvido falar, ou até mesmo já conhece, por vivenciar no seu dia a dia, a umbuzeiro, né? O umbuzeiro, ela é uma árvore, tá? Mais específica da caatinga, e ela é uma árvore que consegue sobreviver à seca. Por isso que ela está presente nesses locais, desse tipo de vegetação. Então, o que acontece? Ela, durante o período chuvoso, que não é tão longo, mas ocorre um pouco durante o ano, ela acumula na sua raiz a água. E, através disso, ela consegue sobreviver aí muitos anos, né, nesse processo aí de acumulação de água, né? O umbuzeiro, ela dá uma fruta bastante
interessante, boa de fazer aí alguns preparos, mas bem típicos aí dessa região, da região Nordeste, mais especificamente no semiárido, né, no sertão. E além disso a gente pode citar também os cactos, que é um outro tipo também que a gente encontra na Caatinga, que consegue resistir à seca por acumular água, tá? Há diversas histórias aí sobre a questão, por exemplo, do umbuzeiro, que as pessoas antigamente, devido a não encontrava água, né, não tinha chuva, por causa da chuva, que não chovia muito e faltava água, então muitas delas iam na raiz do umbuzeiro e tirava a água de lá para beber. É uma forma aí de sobreviver, né, que as pessoas tinham no passado. Onde se encontra a Caatinga, a gente vai ter solos rasos e pedregoso, a gente vai ver muitas rochas, muita floramento de rochas nessas áreas, devido a ser uma área que tenha pouca chuva durante o ano, então a gente vai ter uma característica bem específica. E também a gente vê muito o processo de desertificação. Esse processo de desertificação se refere à falta de vegetação, vamos dizer assim. Então a gente vai apresentar-se aí diversas grandes extensões de terra também devastadas, desmatadas. Muitas vezes essa devastação decorre para a criação de animais, tá? Por exemplo, no semiárido, no sertão especificamente, é muito comum a criação de bode. Então, a gente vai ter aí algumas áreas que vão desmatar para dar vez à criação de animais. E aí tudo isso ocorre no processo de desertificação, que é a retirada dessa vegetação. E aí vem de várias formas, desde a corte e a queimadas, e dentre outras formas, tá? Que as pessoas fazem para usar aquele solo, tá? Então esse é um pouco da questão da vegetação caatinga. E aí, falando ainda das vegetações no território brasileiro, a gente vai ter agora o cerrado, que também já foi citado aqui nas nossas aulas, que é uma vegetação que se encontra na área central do nosso país, ali, mais especificamente no centro-oeste do território brasileiro. É um segundo ecossistema mais extenso, tá? No Brasil, e que ele é semelhante às savanas em África. Ele é muito comparado aí às suas características com a savana, ok? Porém, ele é chamado de cerrado e tem algumas diferenciações que o caracterizam assim, tá? E está somente presente no Brasil. Ela tem uma vegetação com características com folhas coriáceas, tá? Que é umas folhas específicas dessa vegetação, ok? E o cerrado ele tem sofrido bastante nos últimos tempos com o desmatamento. Então, assim, a gente tem tido uma grande dificuldade aí na preservação dessa vegetação, devido à sua retirada para dar vez a plantações, principalmente de soja, arroz e trigo, ok? Então é algo bastante preocupante aí em termos de vegetação no nosso território e que a gente precisa aí de uma atenção maior para tentar contribuir e evitar que essa vegetação ela seja totalmente devastada, ok? Além de outros fatores que eu já comentei aqui, que em termos da região onde ela se localiza, que a gente tem as nascentes de alguns rios, então tudo isso vai modificando e prejudicando um ciclo natural que é necessário para que a gente mantenha a nossa natureza e possamos nos beneficiar, né? A exemplo da água, ok? Então aí a gente tem toda uma complicação aí nesse tipo de vegetação, não no sentido dela, mas numa falta dela,
tá? Que a gente está tendo aí uma grande dificuldade, está sendo muito devastada e a gente está perdendo muito, mas muito mesmo, essa vegetação no nosso território. Outra vegetação também presente no território brasileiro é o Pantanal, que é uma vegetação bastante interessante e que vai muito no sentido da questão do relevo que a gente já falou aqui, tá? Então, o Pantanal, ela se encontra, tem algumas áreas de planícies e de planalto. A sua maior parte são as áreas de planícies, que são as áreas, e nesse caso do Pantanal, são áreas com a vegetação que está inundada. No caso das áreas que a gente vai ter o Pantanal de planície, tá? E ela está justamente ali na fronteira com o cerrado, com a vegetação cerrada. Então a gente vai ter esses dois tipos aí de vegetação próximas, né? Acaba no cerrado, em direção mais assim a sul, a gente vai ter o Pantanal. No que se refere às áreas de planícies que vem da origem ao Pantanal, nesse caso, nessa área, em termos de planície, a gente vai ter umas áreas impróprias para a agricultura. Por viver esses longos períodos com inundações, a gente não vai ter uma área propícia para a agricultura. E nem devemos pensar na agricultura nessas áreas, porque a gente precisa preservar esse tipo de vegetação. Então, o Pantanal, ele também é uma vegetação específica do nosso território e que a gente precisa também conservar. Já nas áreas de planalto, a gente vai ter uma questão favorável para a agricultura, tá? A gente espera que não seja implementado a agricultura, porque com a agricultura vem a devastação. Claro que a gente necessita de plantações, de alimentos, mas a gente pode tentar maneirar, de alguma forma, balancear aí, para que a gente não prejudique a determinado ecossistema, tá? A gente pode tentar, de alguma forma, aí, não prejudicar tanto a natureza, ok? Outro tipo de vegetação no Brasil vai ser a mata das araucárias ou mata dos pinhais. Essa vai estar presente desde o sul de São Paulo ao norte do Rio Grande do Sul. Então ela vai estar ali naquela área ali que compreende esses dois estados. Esse tipo de mata dos pinhais vai ter como características aí específicas na vegetação as cassiculifoliadas, que é um tipo específico de planta, tá? Eu sei que a gente tá vendo alguns nomes diferentes, mas pronto, é algo que é estudado muito na biologia, na parte das plantas, que eles nomeiam as plantas de acordo com suas características, tá? E dão um nomezinho para cada um. São uns nomes muitas vezes complicados de a gente entender, de a gente memorizar, mas que são necessários para que a gente classifique cada tipo, tá? Mas aí também a gente não precisa decorar, a gente precisa conhecer um pouco de cada coisa, e nesse caso a gente vai ter aí diversos tipos de vegetações de plantas específicas com seus nomezinhos. A gente está vendo alguns aqui de acordo com o bioma, né, a vegetação que está presente no nosso território brasileiro. E aí a gente vai ter os pinheiros, né, nas matas de pinhais, por isso, como a gente vai ter um domínio aí de pinheiros, a gente já tem o nome como matas de pinhais, relacionando aí essa árvore, e predomínio de araucárias, ok? Vai ser esse tipo de vegetação que a gente vai ter na mata dos pinhais. Nesses locais que a gente encontra as matas dos pinhais, a gente vai ter um solo com boa fertilidade, né, propício aí para a agricultura, mas como eu falei, a gente não pode pensar muito em termos de destruição, porque a gente acaba perdendo nossa vegetação, nosso bioma, que é bastante importante. Mas quando a gente tem um solo fértil, é muito interessante e importante a gente ter e levar isso em consideração e tentar, o máximo possível, preservar aquela mata, a mata nativa que é encontrada em determinado local. Um outro tipo
de vegetação, a gente vai ter os campos, tá? E neles a gente vai ter uma formação campestre, ok? E ele é mais extenso no sul, que a gente vai encontrar os pampas, ok? Então vai ser aquelas áreas que a gente vai ter muita criação de animais, mais especificamente de gado. Então a gente vai ter aquelas áreas bastante extensas, uma vegetação mais rasteira, vamos dizer assim, mais baixas, com várias plantações aí de alimentos para o gado, devido à grande quantidade de criação, ok? E vai ter um domínio aí de herbáceos compostos por gramíneas. Vai ser o tipo aí de vegetação que a gente vai encontrar nos campos, até os pampas, tá? E a pecuária de corte é um símbolo, quando a gente fala nos campos, quando a gente vai pensar a vegetação, vai já pensar a questão do bioma. Quando a gente fala campos, a gente pensa na questão, vê logo a questão da criação de animais, mais especificamente do gado, que é um símbolo que a gente vai ter aí quando a gente fala desse tipo de vegetação, devido realmente existir uma grande criação de gado nessa área aí desse tipo de vegetação chamada campos. E um outro tipo de vegetação, a gente vai ter os mangues, né? Esses que estão localizados aí também no nosso litoral, tá? No litoral brasileiro, e que representam ecossistemas costeiros e são frágeis, tá? É um ecossistema bastante frágil aí. Ele está presente nas áreas tropicais e subtropicais e possui um solo salino, por estar ali nessa região, nessa área do mar, tá? O contato ali com o mar. E ele possui uma deficiência de oxigênio, devido a essa questão do sal ali, todo um processo natural que apresenta essa deficiência. Por isso que essa vegetação de mangues, ela acaba se elevando aí, saindo dessa parte da água para buscar oxigênio. As suas raízes são aéreas, é isso que eu queria falar, a questão das raízes, que faz a absorção aí de oxigênio. Se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse tipo de vegetação, então a gente vai ter muitas raízes aí altas, vamos dizer assim. É uma área que a gente vai ter como se fosse uma espécie de lama, tá? Assim, com água e barro, uma mistura ali. E como ela é salina, saloba, salgada, um pouco salgada, a gente vai ter essa deficiência de oxigênio. Então as raízes, elas são elevadas, né? Ficam à amostra para poder respirar, né? Ter o oxigênio. A reprodução e alimentação da fauna marinha, então ela se alimenta da vegetação que está presente no mar, tá? Tem toda uma troca aí de contato entre essa vegetação com a vegetação presente no mar, né? E 95% do alimento que o ser humano captura no mar está presente nos mangues, tá? E é nos mangues que a gente vai ter o extrativismo animal, ou seja, a retirada de animais para consumo ou comercialização. Um exemplo de animais, vamos dizer assim, presentes nos mangues é o caranguejo. O caranguejo ele vive, né, nos mangues. Então a gente tem aí uma forte retirada desse tipo de alimento, né, do caranguejo, que é um prato típico aí, principalmente nos litorais e nos grandes restaurantes e nossas casas também, né? Dependendo de onde a gente mora, a gente consegue ter acesso a esse tipo de alimento, e dentre outros tipos aí que vêm do mar e que muitos vivem ali nos mangues. Então os mangues é um outro tipo de vegetação presente no território brasileiro e importante aí na questão dos nossos biomas, das nossas vegetações no nosso território. E para compreender melhor a localização
de cada bioma que a gente vai ter, de cada vegetação no território brasileiro, a gente vai observar o mapa. No mapa que está sendo representado aí para vocês, a gente vai ter cada vegetação, tá? E onde é que ela está presente no nosso território. Começando aí pelas formações herbáceas ou campos, que a gente vai ter aí em algumas áreas do norte, uma parte aí na área central do território brasileiro e com um grande predomínio no sul do Brasil. A Caatinga, como eu falei, que faz parte da região nordeste, né, a gente pode observar no mapa aí que ela, né, abrange uma grande área do território brasileiro. Um outro exemplo que a gente pode trazer aí é o Pantanal, tá? Essa área aí mais verde clara, que tem uma grande representação aí e que faz fronteira, como eu falei para vocês, com o Cerrado, que é essa área aí mais verde escura, que parte uma grande extensão aí do nosso território e que está sofrendo bastante com o desmatamento para dar vez a plantações, principalmente da soja. Então a gente tem aí essa preocupação em termos de vegetação no nosso território, ok? E aí a gente vai ter outras, exemplo das florestas pluviais tropicais atlântica, que é o que a gente chama de Mata Atlântica, que, como eu falei, fica na parte do litoral do Brasil, essa faixa todinha aí em azul, claro. É justamente a faixa que compreende a Mata Atlântica, e a gente pode observar que ela abrange justamente os locais onde a gente vai ter aí parte das capitais, e tudo isso são locais que sofrem grande processo de crescimento urbano, aí, de urbanização, né, construções, e que com isso a gente tem uma grande perca desse tipo aí de vegetação, ok? E temos aí, como a gente falou há pouco, a questão dos mangues, né, que a gente chama de vegetação litorânea, que compreende os mangues, as praias e as dunas, tá? Que é justamente nessa parte litorânea aí, onde a gente vai ter essa faixa branca, tá? Em branco no mapa, é a localização dos mangues, que também vem sofrendo um processo de devastação. A gente tem perdido bastante esse tipo de vegetação no nosso território, para dar vez a construções. Infelizmente, é uma realidade que a gente tem no nosso território, que precisa ser pensada aí uma forma de combater aí a nossa perca aí de vegetações importantes para o território brasileiro. Então é isso, trouxe aqui para vocês um pouquinho da vegetação que está no nosso território brasileiro. Espero que vocês tenham gostado. E agora, acredito que ao longo dessas análises, né, dessa fala de um pouquinho de cada vegetação, vocês puderam pensar a vegetação no seu lugar, né? Qual é a vegetação que está presente na região que você mora, como é que ela é. Você deve conhecer diversas árvores, muitas árvores dessas são medicinais, já deve saber qual é, conhecer cada uma para que serve, para a saúde, essas coisas assim bastante interessantes que a gente costuma ouvir, né? E que vem passando de geração a geração, em termos de plantações, de vegetação, que é muito interessante, tá? Então é isso, espero que tenham gostado, e aí daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a biodiversidade. Agora a gente falou um pouquinho da vegetação, essa que precisa ser pensada com carinho aí e preservada, tá certo?